Olá, gente! Estamos dando início a mais um vídeo aqui no canal do Centro Acadêmico de Psicologia da UFPA. E nessa semana de muitos conflitos, de muita estabilidade, nós resolvemos trazer um debate necessário para esse canal, para falar do papel das ciências humanas, da psicologia, todo esse debate sobre o movimento antifascista e antirracista. Me chamo Maria Fernanda, estou mais uma vez aqui mediando essa conversa junto com o Maurício. É, e eu vou passar minha fala agora para os convidados, para eles se apresentarem da forma que acharem mais devida. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Flávia Câmara, eu sou psicóloga, formada pelo FPA, já fiz mestrado, enfim, estou no doutorado atualmente em psicologia também, pelo programa de pós-graduação. Eu sou integrante do grupo de pesquisa Nós Mulheres, da UFPA, no IFCH, né? E eu sou integrante da Rede de Mulheres Negras, do CEDEMPA, da Rede Fulanas, da Rede de Cyberativistas Negras e mais umas outras organizações e entidades. E é isso. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente espera que as pessoas vejam, independentemente do horário, esse tema, esse debate que, sem dúvida nenhuma, é muito importante. Eu me chamo Eduardo Protásio, sou estudante de História da UFPA, estou no quinto semestre. Já fui estudante de Letras da UEPA, sou ativista do movimento estudantil, milito com a Juventude Vamos à Luta, e integro também uma organização socialista, que é a Corrente Socialista de Trabalhadoras e Trabalhadores, uma tendência interna do PSOL. É uma corrente política que compõe também um partido internacional chamado Unidade Internacional de Trabalhadores e Trabalhadoras. Queria dizer que muita gratificação, muita satisfação que recebo o convite do CAPSE. Tem muito tempo mesmo que a gente está junto, de pessoas como o Maurício, a Maria Fernanda, mais a própria Letícia, o Augusto e tanta gente que compõe esse centro acadêmico que, sem dúvida nenhuma, é muito importante, muito combativo no movimento estudantil da UFPA. Fico muito feliz. E de estar aqui com a Flávia também, fomos companheiros lá na ocupação da UFPA em 2016. Fico muito feliz também de dividir esse espaço. Gente, eu que agradeço, enquanto coordenador, junto com a Fernanda do CAPSA, vocês terem aceitado esse convite para a gente discutir esse tema, que, como a Mafê mesmo falou, é um tema muito polêmico, mas ao mesmo tempo não é um tema recente na nossa realidade, né, enquanto país, porque é algo que a gente já tem discutido mais ou menos desde já alguns anos, principalmente anterior à eleição de 2018, quando o atual presidente e, no momento, candidato, né, Jair Bolsonaro, estava concorrendo à presidência, ele já era cercado de declarações polêmicas, posturas políticas que indicavam uma certa preocupação, talvez, né, enquanto política, enquanto democracia brasileira, né? Bolsonaro, ele tem uma série de acusações, de declarações, né, polêmicas, como apoiando o golpe de 68, ele já se declarou favorável à utilização de tortura, até mesmo incitou o fechamento do Congresso e de uma criação de uma ditadura. Isso no período de eleição ainda. E agora, mais recentemente, ele voltou a apoiar manifestações e, entre outras pautas, existiu um fechamento do Supremo Tribunal Federal. Mais ou menos no mesmo período, a gente também viu alguns conflitos políticos nos Estados Unidos causados por violência policial na comunidade negra, né? A gente teve o caso do assassinato de George Floyd. Isso desencadeou vários movimentos em mais de 75 cidades dos Estados Unidos. E entre o movimento negro que estava também organizando esses protestos, a gente também teve uma organização dos antifas, do antifascismo. E aqui no Brasil, a gente se espelhou um pouco, talvez, nisso. A gente teve uma reprodução de
posicionamentos antifascistas e denunciando também o racismo que vive aqui. Mas, no meio de tudo isso, a gente queria poder discutir um pouco melhor e aprofundar o nosso entendimento sobre esses assuntos e talvez pontuar, na medida do possível, de qual é o papel da psicologia em todas essas discussões muito atuais. Para isso, a gente convidou vocês dois, que eu acho que vocês têm uma boa experiência e uma boa leitura sobre esses assuntos. Eu acho que a gente pode, enfim, debater e aprender muito com vocês. A primeira pergunta que a gente selecionou, assim, já rendia um bom debate para a noite inteira ou para o dia inteiro. De forma bem breve, vocês poderiam nos explicar o que é fascismo e como declarações e atitudes do governo atual e de grupos de extrema-direita se aproximam desse movimento? Só uma coisa que eu esqueci nessa minha biografia aí, vocês pediram para apresentar, eu também estou na condição de diretor da UNE, essa gestão da União Nacional dos Estudantes de 2019 a 2021, eu estou ocupando a cadeira de Políticas Públicas para a Juventude. É um breve parêntese aí na minha história de vida. Então, mais uma vez, agradecer ao convite do CAPSE, enaltecer a importância desse debate. A gente tem vivido 2 últimas semanas muito importantes para esse desenvolvimento mesmo da história, no que diz respeito ao tema racial, a luta antirracista nos Estados Unidos, que toma proporções, ganha já aspectos internacionais, mas o tema do fascismo, que mais propriamente aqui no Brasil tem nos gerado inquietações e gerado muitos debates a partir dessas últimas 2 semanas, com a intervenção de grupos, com posicionamentos do alto escalão mesmo do governo, de parlamentares do país, aos ataques às instituições e às liberdades civis democráticas. Então, acho que é bem importante, mais uma vez, esses 2 temas. Bom, o tema do fascismo, para a gente poder voltar à história, ele se caracteriza no início do século XX, mais ou menos no início do século XX, ali em 1921, 1922, quando o partido italiano fascista assume o poder a partir de um golpe por seu Duce, o líder, que era o Benito Mussolini. Ele era um parlamentar italiano que recebeu uma espécie de concessão do governo italiano e, a partir de um golpe, depois um autogolpe, concentra, né, o Partido Fascista Italiano dentro do poder, e a partir daí vem uma série de restrições democráticas, fechamento de algumas instituições, que nesse momento da história a gente começa a caracterizar o que seria a ideia de fascismo. É muito importante, a partir desse contexto histórico, a gente separar algumas declarações e o que é a realidade e o que é o desejo desses governantes como o Bolsonaro e alguns parlamentares que têm intenções fascistas, é o que a gente chamaria de proto-fascistas. Eles não governam um regime propriamente fascista, com o fechamento das instituições já estabilizado, já institucionalizado, mas eles têm essas ideias, eles têm esse desejo de fechar essas instituições porque querem controlar a mão de ferro de maneira totalitária o governo e o regime, consequentemente. É preciso diferenciar o que seriam governos e regimes totalitários do fascismo. O fascismo ele tem especificidades próprias. Por exemplo, a gente viveu 21 anos de uma ditadura militar no país que muitos historiadores, muitas pessoas não consideram como um regime fascista. Você tinha, de certa forma, uma atuação do parlamento de forma indireta, de forma cerceada, mas as instituições, de certa forma, elas existiam. Existia uma certa organização, ainda com todo o totalitarismo, com todo o autoritarismo
que esse regime proporcionou, né? Assassinatos, desaparecimento de pessoas, de opositores, censura. Mas é muito importante nesse momento fazer algumas diferenciações, porque o fascismo ele se caracteriza pelo combate físico mesmo aos opositores, ao assassinato, ao fechamento do regime a partir das suas instituições democráticas. E aqui no país seria o fechamento do STF, do Congresso Nacional. Essa ideia que é ventilada, que é enaltecida pelo Eduardo Bolsonaro, pelo Jair Bolsonaro, os ministros do governo, como a gente viu no vazamento, na disponibilização do vídeo recentemente, da reunião ministerial. Então, a gente sabe que eles têm intenções. Agora, desde 2018, e parte um pouco do debate que a gente está fazendo aqui, muitas discussões se levantaram sobre o que é o desejo deles e o que é a realidade. E a gente colocava muito isso nos debates do vira-voto, as reuniões de organização do Ele Não, porque, para a gente, o nível de enfrentamento que a sociedade brasileira, que boa parte da sociedade brasileira, nós, estudantes nas universidades, categorias de trabalhadores, enfrentando esse projeto do Bolsonaro, dificilmente se estabeleceria de maneira muito tranquila essa transição, digamos assim, essa ruptura democrática, como o próprio Eduardo Bolsonaro fala. Então, a nossa grande aposta tem sido, entre o desejo deles e a realidade, existe um abismo chamado luta. As lutas que estão se desenvolvendo no país, e a gente viu o Ele Não, a gente não se recorda num processo eleitoral democrático no país, mobilizações do tamanho que foram as do Ele Não, do vira-voto, ocorrerem para combater o programa de um candidato à presidência. Depois a gente viu o tsunami da educação movendo milhões de estudantes, de pessoas no país inteiro para combater essa agenda de ataques à educação. Então, efetivamente, não é uma avenida aberta da qual esses setores fascistas, protofascistas, estão caminhando. Eles enfrentam muita resistência, eles enfrentam uma organização estudantil, uma organização de trabalhadores que, com todas as suas debilidades de direção, mas enfrentam essa resistência. Eu acho que é bem importante a gente colocar esses fatores nessa equação. Mas eu queria voltar a alguma definição mais específica do fascismo. Por exemplo, o Leon Trotsky, que foi um dos líderes da Revolução Russa de 1917, ele acompanhou essa ascensão do fascismo, do nazifascismo na Europa, já exilado da Rússia stalinista. Ele define da seguinte forma o fascismo. Ele elabora um livro, elaborado um livro Como Esmagar o Fascismo, a partir de vários textos escritos em tempo real, assim, nesse processo de formação, de evolução do fascismo na Itália, do nazismo na Alemanha e do próprio franquismo na Espanha. Mas ele conclui: a essência e a função do fascismo consistem em abolir completamente as organizações operárias e impedir o seu estabelecimento. E, para além disso, também se complementa a ideia de que o fascismo ele é direcionado em satisfazer os interesses de uma burguesia, de uma elite favorável do mercado financeiro a favorecer os seus interesses. Então, esse fechamento de instituições, de parlamento, de instituições jurídicas, dos sindicatos, dos movimentos sociais, ele tem um propósito econômico nesse desenvolvimento histórico do fascismo. Em 22 anos, 23 anos na Itália, e é até importante, colocando parêntese, importante colocar, esse ano fazem 75 anos do assassinato do próprio Mussolini. Foi em abril agora, foi assassinado pelas forças antifascistas na Itália. Então tem um propósito econômico de satisfazer esses interesses de uma elite do mercado financeiro, enfim, que naquele momento já começava a se estruturar na Europa, e esse imperialismo financeiro, do capitalismo financeiro, já começava a se desenvolver e a se estabilizar pelo mundo. Então, tem
essa pretensão. E se a gente relaciona com o Brasil atual todas as medidas de ataques econômicos que são efetivadas para sucatear ainda mais a nossa produção científica nas universidades, o nosso ensino, a nossa extensão, o próprio sistema de saúde, que sempre foi ignorado e sempre foi desprezado, sempre foi precarizado com a intenção de vender o patrimônio público para as organizações sociais, para as empresas privadas. Toda essa situação que agora se escancara no momento de pandemia, de vulnerabilidade social da maior parte da população, se a gente relaciona isso com as intenções deles de fechamento de instituições, de fechamento do regime, com a intenção mesmo do governo liderar as rédeas, do Bolsonaro liderar as rédeas, como a grande figura a ser enaltecida e em satisfazer esses interesses econômicos desses grandes grupos, desses grandes aglomerados financeiros. Então, eu acho que o fascismo ele tem essa definição, ele tem esse propósito de aniquilar mesmo as nossas liberdades civis, as nossas liberdades democráticas conquistadas com muito suor e muito sangue também, com esse propósito econômico. Eu considero que esse pano de fundo é bem importante. Bom, acho que tem tantas outras definições que a história, ela analisando a história que a gente vai desenvolvendo as leituras, mas eu acho que essas são bem importantes para a gente concretizar. E só concluindo mesmo, a complementação da pergunta, tem umas características da formação do fascismo, porque no início da década de 20 do século passado, a Europa o mundo inteiro tinha vivenciado a Grande Guerra que, digamos assim, nunca tinha ocorrido, que é superada depois pela Segunda Guerra Mundial. Então, tem um cenário de crise econômica, tem um cenário de crise social brutal, e a partir daí que os partidos social-democratas da Europa começam a desenvolver a ideia de bem-estar social, o liberalismo começa a desenvolver e aplicar essas medidas para tentar tirar a Europa e a pequena burguesia, a classe média, dessa situação de crise social e crise econômica. Então, o fascismo ele ganha certo espaço nesses processos de crise. A gente vive um momento de crise em que o discurso dos governos dessas lideranças fascistas pode ganhar um certo espaço no sentido de que esse discurso antissistêmico, na verdade, ele pode ser convertido para um espaço de uma população que está desacreditada, que está sofrendo as mazelas de uma crise econômica, de uma crise social, e precisa ser disputado, porque as organizações de esquerda, os movimentos sociais, enfim, têm uma tarefa muito importante no sentido de combater ideologicamente esse discurso que é falso, porque na realidade esse discurso ele vai se desenvolver de maneira falsa porque ele pretende satisfazer as elites as elites financeiras, né? Mas o discurso em meio à crise ele pode ser sedutor para essa parcela da sociedade que está buscando saídas econômicas e saídas sociais para suas mazelas. Então, ele precisa ser bem combatido com saídas econômicas, sociais, alternativas que façam a população visualizar, de fato, essa falsa ideologia. Complementando um pouco, né, a análise de conjuntura, né, do Eduardo, acho que a ideia mesmo é a gente conseguir compreender que o fascismo e o racismo, mas o fascismo especificamente falando, de como ele nasce, né, dentro do contexto da Primeira Guerra Mundial, né, onde Itália e Alemanha saem devastadas, e para uma visualização do que a gente tem aqui no nosso país, né, ele tem algumas nuances que são diferentes, né, embora a essência do que a gente consegue identificar como fascismo permanece.
né? Tanto é que tem muitos estudiosos da ciência política, da história, que dizem que aqui não existe um regime fascista e nunca existiu, né? Como foi a análise que o Eduardo trouxe a partir da ditadura militar. Mas, assim, a gente compreender, né, algumas características, né, do fascismo ajuda a gente a compreender algumas características do que está em voga, né, não só desde 2018, mas já há algum tempo presente, ainda que de forma adormecida, entre discursos, entre práticas mais pontuais, que agora anda tomando corpo. Então, assim, agora imagina dois países, né, europeus que tinham sido devastados e arrasados na época das grandes guerras, né, mas principalmente da Primeira Guerra, lá por 1919, 1920, e ter que se reconstruir, né? Para a gente ver hoje uma Alemanha ou uma Itália serem potências, né, elas tiveram que passar por um longo processo. E aí começa-se um processo de grande afunilamento do conservadorismo, dos ideais conservadores, né? Então, é o que algumas pessoas falam, né, que o fascismo é a extrema-direita, né? O governo atual, ele é uma extrema-direita também. Então, ele vai elevar esses cerceamentos, né, dos direitos políticos, dos direitos sociais, mesmo dos direitos de existir, né, as nossas liberdades individuais, ele vai elevar ao grau máximo, né? Então, assim, o fascismo naquele período, ele começa a trazer exatamente essas características, ele começa a exacerbar essas características, né? Então, começa-se um processo de valorização dos símbolos, dos signos daqueles países, ou seja, a ideia de ultranacionalismo, né, uma ideia de uma valorização de um patriotismo, né? Então, se a gente consegue compreender que essa, por exemplo, é uma característica do que aconteceu lá, de uma valorização exacerbada, né, a gente consegue perceber, por exemplo, por que o slogan do atual presidente é Brasil acima de todos, Deus acima de tudo. Não é isso? Porque tem coisas que eu não faço nem questão de gravar tanto. Mas por que essa valorização, por exemplo, da bandeira nacional? Né? E, inclusive, uma bandeira nacional para dizer que não é da nação, né? É do grupo que apoia o Bolsonaro. Então, são pequenos elementos, né, pequenos símbolos ultranacionalistas, né, que a gente vai vendo que ele adota, mas em contrapartida também ele faz questão de ainda manter uma ligação, né, por exemplo, uma bandeira dos Estados Unidos, né, esse alinhamento com o capital liberal internacional, né, que já não seria a ideia do ultranacionalismo. Mas para a gente compreender, né, o porquê que hoje em dia as pessoas chamam o governo e o regime atual de fascista, né? Para além disso, existe toda uma negação, né, da história, né, de todos os fatos históricos, né? Existe um processo de negação. Então, por exemplo, quando ele vai e saúda o Ustra, né, quando ele tenta dizer que a ditadura militar foi um processo de revolução, né, e não de ditadura, e não onde várias pessoas morreram, desapareceram. Então, quando ele tenta dar esse outro significado para os processos históricos, né, também é uma forma de você negar a história, de você negar as comprovações da ciência. Não à toa ele está aí enlouquecido tentando provar pelo viés científico o caráter da cloroquina, mesmo as pesquisas mostrando o contrário, né? Então, assim, existem todos esses fatores que também aconteceram naquele período, né? A perseguição às ditas minorias, né, extermínio da classe trabalhadora, né, retirada de direitos. Então, assim, existiu também, né, esse retorno a valores religiosos, morais, né, o que a gente vê muito aqui, né, essa tentativa de atrelar uma política a uma religião, e a gente sabe que é uma religião hegemônica. Então, assim, são coisas que aconteceram, que existiram naquele período também, e a gente vê muito hoje, né, no nosso cotidiano, né?
Eu acho que a gente conseguir compreender, né, até mesmo pequenos gestos, né, como, por exemplo, um slogan, porque a necessidade de marcar essa ideia da bandeira nacional da camisa, né, da seleção brasileira. Então, são traços que a gente começa a identificar, né, para a gente chegar o que está por detrás disso, né, que é o panorama um pouco do que o Eduardo trouxe, né. São os objetivos de uma dominação, de uma manutenção de um status quo, mas para além disso, para um afunilamento mesmo, né. Existe uma questão econômica, existe uma questão racial, né, e aí, tentando marcar um pouco esse lugar do racial, tem algumas pessoas do movimento negro que falam que, na verdade, o que aconteceu, né, nesse período do fascismo, mas principalmente no nazismo, foi que o mundo inteiro descobriu que o que já acontecia com a população negra era possível usar contra pessoas brancas e num processo muito maior que poderia levar ao extermínio da humanidade. Né? Então, é até importante a gente compreender, por exemplo, quando os discursos antifascistas e antirracistas eles começam a aparecer no tempo atual, né, e algumas pessoas reivindicam, né, a ideia do antirracismo, ele precisa existir, né, porque o racismo ele já era anterior, ele já existia, né, e quando processos mais democráticos se estabelecem, né, pós período fascista na Itália, nazismo na Alemanha, o racismo continua permanecendo. Né? Então ele vem diante desse período da Primeira Guerra, né? Ele permanece depois da Primeira Guerra, na Segunda Guerra e chega até os dias atuais. Então, para a gente compreender também, né, que falar de um movimento político, um regime, até mesmo uma filosofia fascista, né, porque tem muitas pessoas que advogam essa ideia de que o fascismo também pode morar dentro de cada um, ele tem que vir paralelo à ideia do antirracismo. Porque a gente tem que entender o racismo como uma base, né, um fundamento também atrelado à ideia de classe, à ideia de gênero e entre outros marcadores que movimentam toda essa ideia de supremacia branca, de uma supremacia burguesa, né? Porque se a gente não conseguir recolocar esses debates, né, no cotidiano dos corpos e das vidas concretas, principalmente se falando no quadro atual que a gente está vendo, por exemplo, a morte do George Floyd, como um motor disso, a gente vai mais uma vez solapar discursos, solapar existências, né? Então, assim, o fascismo ele traz, né, essa marca conservadora, de extrema direita, de uso da violência, de uso uso da violência policial, do armamento do braço armado do Estado, né? E a gente consegue encontrar hoje, mas é importante que a gente entenda que quando a gente encontra hoje, eles têm, sobretudo, um alvo certo, que é a população negra, né? Eu queria fazer dois apontamentos em cima da fala da Flávia. O primeiro deles é histórico, data do século XIX, meio que uma convergência de alguns fatos históricos, enfim. Primeiro, a pseudociência baseada na ideia de eugenia, né? A ciência, por muito tempo, e daí do século XIX, predominou nas correntes científicas a ideia de que, biologicamente, você teria grupos raciais inferiores ou superiores a outros. Isso vigorou por muito tempo, né? Até isso embasou a formação de estados e a negação de nações no continente africano, por exemplo, a partir dessa justificativa. Data do século XIX também a formação da Ku Klux Klan nos Estados Unidos. É um período muito intenso de perseguições, linchamentos, assassinatos racistas nos Estados Unidos. Período que converge com a abolição da escravidão nesse país, e acho bastante interessante, né, quando a Flávia estava falando das diferenças do fascismo aqui, no momento e no
no local presente ao período do seu surgimento, porque no próprio Estados Unidos tem uma diferença muito evidente da forma como a abolição da escravidão se dá lá. As leis de segregação elas eram muito mais evidentes, elas eram muito mais escancaradas do que aqui se provou. Então, até, digamos assim, um século depois da abolição da escravidão nos Estados Unidos, é que o movimento negro, a partir de gigantescas mobilizações do país inteiro, que conseguiu, depois de um século, romper essas leis de segregação, uma situação de apartheid mesmo. E é interessante também, eu ia falar um pouco, acabei não colocando na minha fala inicial, mas acho que qual tem sido a resposta das próprias instituições, das lideranças parlamentares, para esses episódios que, por muito pouco, talvez em outras legislações, em outros países, não sei, por muito pouco, essas pessoas que incitam o fechamento do regime, que incitam, que vangloriam ditadores, torturadores, já teriam sido presas. E vale destacar, está presente na Constituição brasileira isso. E, infelizmente, as lideranças do próprio Supremo Tribunal Federal, do Legislativo, parecem passar muito pano para essas declarações. Uma das propostas das iniciativas que o Trotsky defendia naquele período de ascensão do fascismo era a ideia de frente única, que seria a ideia de que socialistas revolucionários, social-democratas e até mesmo uma direita clássica, elas precisavam fazer uma frente única, os representantes dessas instituições, para combater o fascismo. Então, digamos assim, seria papel dessas representações legislativas brasileiras, que têm inúmeras diferenças conosco, por exemplo, de um projeto de país, de um projeto de nação, mas caberia essa ideia de frente única, de unidade de ação contra o fascismo urgente. E a gente tem às vezes a impressão de que há uma pá de cal que é jogada sob determinada declaração porque é preciso aprovar a reforma da Previdência. Isso a gente viu no ano passado. Uma série de divergências que haviam nesse campo ideológico, nesse campo que a Flávia fala, que foram muito minimizadas por essas instituições. Então, assim, a crítica a gente sempre fez crítica à corrupção dentro do legislativo, a gente sempre fez crítica à impunidade, aos ricos e poderosos que o judiciário sempre estabeleceu, enquanto que pune negros e pobres, favelados, periféricos, porque essa ideia de o Brasil é o país da impunidade, ela só serve para determinada parcela da sociedade. Então, a gente sempre criticou a postura dessas instituições, mas tem um momento, e o momento é agora, quando se avançam esses discursos, se avançam essas ações do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, essas defesas infusivas de fechamento do regime, e aparentemente está tudo tranquilo por parte dessas instituições, inclusive, que estão sendo atacadas. Então, essa ideia de frente única, com tudo e todos que sejam contra o fascismo, eu acho que ela é muito importante nesse momento, e que, inclusive, as torcidas de futebol, né, no final de semana passado de São Paulo, acho que tiveram uma iniciativa bem importante, ainda em meio à pandemia, mas assim, a gente precisa defender a democracia, a gente precisa defender, inclusive, direitos que dentro dessa pandemia foram negados. O direito à quarentena foi negado à metade da população, o direito à condição social básica, a saneamento básico foi negado à maior parte da população, e infelizmente a gente viu aqueles números que a gente acompanha todos os dias no noticiário, né, e que no período de lockdown, nos períodos mais restritivos de quarentena, a gente sempre identificava. As cidades não conseguem alcançar 60%, 70% do isolamento social. E isso está muito bem respondido por toda essa crise, essa situação de crise social que a gente vive aqui na Terra Firme, por exemplo, onde eu moro, da ausência de saneamento básico, da aglomeração que as pessoas são
obrigadas a ter, porque vivem 1, 2 cômodos no máximo na sua residência. Então, a verdade é essa. Então, eu acho que existe, sim, uma certa passividade de algumas instituições e representantes que precisa ser modificada para se combater esse discurso e essas práticas fascistas. Como tu trouxeste agora, Eduardo, a próxima pergunta, ela instiga a gente a pensar um pouco em estratégias nossas, né, de quem parte dos movimentos sociais, essa resistência contra uma tendência fascista de governo, que é a seguinte: recentemente, Trump e o governo nacional parecem associar os atos contrários ao fascismo com o terrorismo. E tem como vocês pensam essa associação e, inclusive, execução de leis, né, que tipificam o movimento antifascista como terrorismo? E eu acrescento, já começo a falar aqui do cyberativismo. Qual é a função desse movimento todo nas redes sociais? A gente tem alcançado algo com isso? Qual é a percepção de vocês a respeito de toda essa mobilização nas redes sociais? Então, não é novo, né? A lei antiterrorismo já existia, né? Acho que, se eu não me engano, foi desde 2016. Me corrija, Eduardo, se eu estiver errada. E sempre existiu, né, uma tentativa de criminalizar, né, de silenciar e de apagar os movimentos sociais. Essa é uma ideia do fascismo, essa é uma ideia de todos aqueles movimentos antidemocráticos, né, que é tentar silenciar e abafar todo e qualquer tipo de resistência, né. E aí, quando a gente vê, por exemplo, os movimentos antifascistas, né, justamente nessa posição de combate a todo aquele regime, líder, né, mitos que tentam se levantar para cercear os direitos políticos, sociais básicos, né, tem reações. Né? E a primeira coisa que eles tentam fazer é fazer um jogo com a sociedade para dizer, olha, o bando de criminoso que está indo para a rua tacar fogo, jogar pedra, né? É muito aquela ideia do que é a violência, né? Ninguém está vendo que o fato de você não poder ficar dentro da sua casa em virtude de uma pandemia e ser obrigado a ir para a rua trabalhar porque senão você não come, é uma violência, né? Ou então, quando você, mesmo estando dentro da sua residência, brincando com os seus primos, você tem uma bala de fuzil que atravessa o seu corpo, como foi o caso do João Pedro, e isso não é visto como violência. Né? Ou então, o fato de você ser uma vereadora, uma mulher negra, ter sido assassinada, isso não é visto como uma violência, né? Por essas pessoas, por essas pessoas dominantes, né? Que estão num lugar privilegiado, econômico, racial, e por aí vai. Então, quando a gente começa a dizer que não, a gente precisa ir para a rua, a gente precisa fazer um enfrentamento, né? Às vezes é preciso a gente lançar mão dessas estratégias, até porque eu não consigo lembrar assim, de nenhuma conquista social, política que o movimento mais à esquerda teve, né, que foi somente no diálogo, na conversa, no vamos assinar algum papel. Não, sempre teve grandes tensionamentos, grandes discussões, grandes mobilizações, tanto no campo das ruas propriamente ditas, como nas ruas virtuais, as ruas físicas e nas ruas virtuais. Então, acho que a gente começar a compreender que os espaços virtuais, eles também são um espaço de disputa política, né, espaços de disputas de narrativas, de discursos, né, e saber utilizar essa ferramenta a nosso favor é muito importante, né? Eu sou uma pessoa que critico, por exemplo, quando eu vejo os símbolos do antifascismo, no caso, serem usados de uma forma jocosa, né? É diferente de você dizer açaizeiros antifascistas, né? Porque isso é uma forma de você se identificar com aquilo, mas quando você começa a usar outras terminologias, né, que nada tem a ver, né, você acaba retirando o significado desse movimento. Então, a gente também precisa compreender
esses movimentos, até quem participou das movimentações de 2013 e outras movimentações por aí adiante, para a gente não, mais uma vez, não cair naquele movimento de despolitizar as lutas, né, de despolitizar os movimentos. A ideia das identificações, eu lembro que a gente fez até nas ocupações, né? Então era, por exemplo, os gráficos apoiam a ocupação, professores apoiam a ocupação, estudantes de psicologia apoiam a ocupação. Isso daí é uma ideia de você se identificar com aquele movimento, até aí ok. Mas quando começa a vir umas coisas muito, muito absurdas, assim, né, que é até complicado falar assim, em público, mas aí eu vou dar um exemplo para você entender o que eu quero falar, por exemplo, punheteiros antifascistas, sabe? São coisas que já fogem um pouco à ideia da politização do movimento, e isso é uma estratégia, né? É uma estratégia que a gente não pode se deixar levar. E aí, então, dentro desse jogo, né, a gente não pode jamais esquecer que a gente está jogando, né, com esse sistema, tanto quem está no poder vai tentar dizer que nós somos vândalos, que nós somos vagabundos, que a gente deveria estar em casa, deveria estar fazendo um monte de outras coisas. No processo de criminalização social, existe a criminalização legal também, né? Aí fica a pergunta, que eu acho que é uma pergunta reflexão mesmo, para a gente compreender, né, inclusive, o âmbito até onde alcança a criminalização, né? A única pessoa que foi presa até hoje pela lei do antiterrorismo foi o Rafael Braga, né, que carregava um pinho-sol. E o Rafael Braga é um homem negro que não tinha nada a ver com aquela movimentação. Então, até isso a gente precisa compreender, né, para a gente fundamentar a quem a criminalização chega, a quem a retirada de direitos chega, né, atinge mais fortemente, né? Isso não significa que outras pessoas não são atingidas, mas se a gente de fato começa a trabalhar na grande base, né, da pirâmide, como muitas feministas negras, muitos intelectuais negros falam, né, todo o resto é obrigado a se movimentar. Então, acho que é mais ou menos por aí, né? E também, se a gente recorda, né, desse modelo policial, esse modelo repressivo que teve como laboratório o Rio de Janeiro, mas se expandiu aqui para o Pará, por exemplo, a ideia da pacificação, né? Você utiliza uma palavra que tem, digamos assim, nenhuma pessoa é contra a paz, se você pergunta, né? Você é contra a paz? Não, sou a favor da paz e tal. E aí você estabelece que para se obter a paz é preciso sumir com o corpo do Amarildo, é preciso promover uma chacina, como ocorreu em novembro de 2014, e tudo isso muito bem velado com um projeto social que dá uma bola para as crianças jogarem dia sim, dia não, por exemplo. Então, esse modelo de pacificação, entre aspas, na verdade, um modelo repressor, um modelo que não deixa de ser um modelo higienizador, digamos assim. A gente viu isso já no decorrer da história do nosso país e, enfim, a gente está falando de 10, 12 anos atrás para garantir os interesses da FIFA e de uma série de empresas, de multinacionais que tinham no Brasil, que tinham no Rio de Janeiro os olhos do principal evento de esportes do mundo, um dos principais. Então, a gente precisa garantir aqui a segurança de quem vai vir. Então, a gente teve o desaparecimento do Amarildo, nunca mais se teve informações, teve a prisão do Rafael Braga. A lei antiterrorismo, inclusive, na verdade, ela data de 2014, porque ela precisava dar essa segurança jurídica para os investidores e para todo mundo que via a Copa do Mundo como o centro, né, econômico naquele momento. Então, você precisava dar essa segurança jurídica e criminalizar quem estava nas ruas. Isso, como a Flávia falou, não é de agora. Os governos, eles sempre vão se utilizar de um discurso para poder contrariar, disputar ideologicamente a visão da população. Então,
como a Flávia falou, e complementando, não vai ser violência o joelho de um policial branco no pescoço de um cidadão negro, mas vai ser violência a depredação na loja, na grife famosa, em Nova York, em Minneapolis. Então, os governos eles vão começando a estabelecer um duplo discurso. Era como fez, por exemplo, o governador de Nova York, é um opositor político ao presidente, mas a sua prática estabeleceu um toque de recolher, disse que apoiava as manifestações, mas que era contra os saques e os incêndios, enfim, estabelecendo um duplo discurso para efetivamente colocar a população contra. E é correto o que a Flávia disse, não tem nenhum momento da história em que a garantia de direitos, o mínimo estabelecimento de bem-estar para as pessoas, ele tenha vindo de uma benevolência dos governos, ele tenha vindo de uma boa vontade. Muito pelo contrário. A gente, na história, enfim, a gente identifica todos os processos de ruptura histórica, de processos históricos, momentos históricos, eles se dão muitas das vezes por esses enfrentamentos, por essas disputas de interesses. A luta de classes, a luta racial, pelos interesses raciais, e de outros grupos, outras comunidades, ela vai ser o balizador, ela tem sido o balizador da história. Então, eu vejo que é isso, assim, os governos vão fazer de tudo, os governos e a classe dominante, a elite dominante vai fazer de tudo para colocar a população com uma visão negativa desses movimentos. E do ponto de vista da internet, é evidente que a gente joga num campo muito desigual, né? Mas, ao mesmo tempo, tem sido muito oportuno. Se a gente pega, por exemplo, o exemplo da Primavera Árabe, as mobilizações árabes que derrotaram, inclusive, ditaduras, governos, regimes de décadas na Líbia, no Egito. No Egito, por exemplo, só relacionando com a lei antiterrorismo aqui do Brasil, era considerado terrorismo no Egito se tivesse uma aglomeração por metro quadrado de 10 pessoas, por exemplo. E, de repente, a Praça Tahrir, em 2011, por meio da conexão da internet, das redes sociais e tal, ela se vê tomada de gente e se derruba uma ditadura lá. Então, é bem importante, ao mesmo tempo que é desigual, porque se a gente vê essas milícias virtuais controladas pelos grupos de extrema-direita, com fortes indícios da presença do presidente, dos grupos ligados ao presidente, a gente encara um campo muito desigual, porque você vê o dono da Havan financiando essas redes de milícias virtuais, você vê o dono da Smart Fit financiando uma série de empresários, enquanto que o campo, digamos assim, uma esquerda independente, que se mantém independente dos movimentos sociais, independente economicamente, é muito desigual, né? Você disputar, você defender as suas ideias, mas ainda assim pode ser muito promissor, porque o que a gente tem percebido é que quando uma fagulha, ela, em determinado momento histórico, ela explode, os exemplos eles vão se arrastando, e é o que a gente tem visto agora no caso do George Floyd, tem gerado mobilizações no mundo inteiro. Acho que é muito importante a gente se solidarizar com apoiar esses movimentos, porque em algum momento eles chegam aqui. Foram na França, já se relatou mobilizações em vários locais do mundo, e o exemplo acaba arrastando, né, as lutas, enfim. Outra consideração que a gente estava pensando em fazer já vai muito na perspectiva que estava apontando sobre a grande desigualdade racial que a gente vivencia no Brasil desde que é Brasil, né? Desde muito tempo. Eu queria que você falasse para a gente um pouco mais sobre a importância de fazer esse recorte racial no momento que a gente vai discutir sobre movimento antifascista. Eu queria só, antes de entrar nessa, complementar uma coisa que eu lembrei agora, né? A respeito das redes virtuais, né? E essa milícia, né? Eu não tinha atentado para esse termo milícia virtual, né? Os bots, os fakes, né? O quanto que essas táticas, elas são tão
para vocês verem como a internet ela não é um espaço neutro, né? Que as pessoas se dão o trabalho de criar exércitos, né, para irem capturar todo e qualquer algoritmo que fale sobre determinados assuntos, né, e para dar respostas iguais. Então, se fosse um espaço que não tivesse tanta importância, por que as pessoas que têm toda uma estrutura econômica e política fariam questão de ocupar, né? E as redes sociais, principalmente, elas se tornaram um espaço de disputa tão grande que decidiram as eleições, né, presidenciais nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Então, cada vez mais a gente ter essa consciência virtual crítica, né, da forma como a gente tem usado também esses espaços. Né? Eu sei que às vezes é muito desgastante, né, esse tal do descansa militante, né, às vezes é importante a gente ver outras coisas, mas a gente sempre tem que estar atento que ali não é um espaço neutro. Né? Tá sempre alguém capturando algum algoritmo que a gente digita. E aí, entrando na questão da racialidade dentro do movimento antifascista, primeiro, a gente precisa entender o seguinte, que recorte racial, ele por si só já é um termo complicado. Né? Não tem como você suspender a história do racismo da história do Brasil, ou da história mundial, ou da história do próprio capitalismo. Não tem como você achar que você pode retirar o racismo de todas essas constituições e de toda a nossa constituição própria subjetiva, né? Então, o que a gente precisa aprender, né, a compreender nos nossos vários discursos, e aqui especificamente no movimento antifascista, é que o racismo ele é fundamento. Ele é o fundamento, né, que sustenta toda uma base de controle e de dominação a partir de uma supremacia branca, né, a partir de uma supremacia branco-burguesa, né, de uma supremacia branco-capitalista. Né? Então, existe toda uma história do Brasil, vou falar especificamente da nossa realidade, que foi construída e constituída a partir do sequestro de corpos negros da África, a partir da tentativa, né, de aniquilação dos povos originários que aqui estavam. Então, assim, tudo isso que a gente entende como Estado democrático brasileiro se construiu a partir das violências em corpos, né, que foram submetidos a uma violência. Os indígenas, as diferentes nações indígenas, as várias nações africanas. Então, assim, se a gente não consegue ter essa leitura de que não tem como você falar que, por exemplo, quem são as principais pessoas que ficaram de fora e que realmente precisavam do auxílio emergencial? Quem eram essas pessoas? Trabalhadores, mas eu digo que a maioria eram desempregados, né? Eram autônomos, né? Eram trabalhadores informais. E quem, se a gente for marcar no corpo quem são essas pessoas, são pessoas negras. Então não tem como a gente dissociar um discurso do outro, né? Porque senão a gente perde de vista exatamente essas pessoas. E aí a gente se pergunta, por que essas pessoas não estão no movimento antifascista? Será que elas se enxergam no que é falado ali? Será que elas se enxergam dentro daquelas consígnias e palavras de ordens que são intituladas? E ainda digo mais, quando a gente vai falar sobre o racismo enquanto fundamento da nossa história, será que essas pessoas se enxergam enquanto negros? Né? E a gente vai pautar a questão racial no campo de que a gente vive uma sociedade que se construiu, diferente do que o Eduardo estava colocando nos Estados Unidos e na própria África do Sul, onde houve um processo de segregação física, né, com base em leis e tudo mais. Aqui não. O Brasil ele foi um tipo de um laboratório racial. Né? O processo aqui ele teve outras técnicas. Né? Então, aqui se construiu a ideia de uma mestiçagem, de uma miscigenação, mas só que essa mestiçagem, essa miscigenação, longe de ser uma coisa positiva, ela foi totalmente guiada para o embranquecimento, para o apagamento de uma história, apagamento de uma memória, né? Apagamento de várias línguas.
né? Ou seja, o apagamento das diferenças. Então, desde antes, né, a gente estava falando de criminalização, então, desde muito tempo que já existem essas criminalizações das diferenças. Né? Não à toa, quando a gente começa a ver a história não oficial, aquela que a gente não aprende nas escolas, né? Os quilombos foram formados e eles sempre foram caçados. Né? A gente tem aí as grandes revoltas. Aqui no nosso estado tem a cabanagem, né? Que ainda tem muito a ser contada, inclusive, sobre ela, né? Numa perspectiva racial, numa perspectiva mesmo econômica, de quem eram essas pessoas que estavam fazendo esse levante. Então, assim, sempre toda aquela tentativa de tomar o poder e destituir, né, esse eurocentrismo branco, burguês, né, sempre foi criminalizada. Então, se a gente começa a recontar a história e a gente chega aos dias de hoje e vê que quem morreu lá, o George Floyd, ele morreu não só porque ele era pobre, né? Ele morreu a partir de toda uma constituição, né, da violência policial, né, da violência do Estado, do racismo de Estado, do racismo estrutural e institucional, né, que já olha para um preto, né, e se ele é preto, ele já é suspeito. Então, se ele é suspeito, como nós fomos a partir de uma história colonial que acabou o colonialismo, mas a colonialidade permanece no nosso pensamento, nossa maneira de agir, né, ele foi destituído de sua humanidade. A gente ainda luta, a população negra ainda luta para ter a sua humanidade restituída, ainda que seja dentro desse modelo de Estado democrático de direito. Né? E aí a gente se questiona muito, né? Qual é esse ideal de humanidade, de democracia que a gente está falando? Né? Com certeza não é aquela que alcança a população negra. E isso não quer dizer que a gente não tenha conquistas, né? Mas como a gente estava falando, as conquistas são frutos de muita pressão dos movimentos sociais, dos movimentos negros, né, que tentam justamente fazer esse enfrentamento para a gente romper, né, com o pacto do silêncio racial que se construiu sobre a ideia do racismo. Então, a gente aprender a fazer essa leitura desse movimento, a gente consegue compreender porque, por exemplo, muitas pessoas do movimento negro não estão aderindo ao movimento antifascista. Né? Porque quando a gente vê que no Brasil, né, consciente ou inconscientemente, a gente acaba escondendo os racismos como uma pauta a ser falada e a ser combatida, né? Ainda que a pessoa diga, não, mas eu sou antifascista, mas eu sou antirracista. Né? Só que pra gente não é só interessante ser antirracista, você tem que combater o racismo. E pra gente, o primeiro passo para você combater o racismo é falar dele. Porque a gente já vive e é construído numa ideia de um mito da democracia racial, que não se fala da existência do racismo. Né? Então, recorte é muito complicado, né, da gente ainda alimentar essa ideia de suspensão racial. Não, a gente tem que aprender a fazer as nossas análises, levando em consideração os corpos que foram historicamente e massivamente, né, continuam sendo atingidos por balas, sendo alvos privilegiados da violência policial, né? Ou então, até mesmo quando, por exemplo, o prefeito de Belém, ele coloca que um dos serviços que são essenciais para na época da questão do lockdown, era a questão do trabalho doméstico. Né? E quando a gente vai fazer toda uma análise de quem são as trabalhadoras domésticas, quando a gente vai fazer toda uma análise dos ranços coloniais, dos ranços escravocratas que ainda permanecem nessa ideia, né, que majoritariamente empurra mulheres negras, né, para serem empregadas domésticas. Então, não foi só uma ideia de um serviço essencial, foi toda uma construção racista, toda uma construção racista que embasa esse discurso de considerar que a pessoa, a madame lá da doca, não pode lavar uma frigideira. Ela tem que ter a mulher que vai acordar 4 horas da manhã lá na terra firme, né, deixar o filho dela com alguém, se ela não tiver com quem deixar, ou então levar o filho dela para acontecer o que aconteceu agora com o Miguel. Então, olha como que as coisas elas estão articuladas na nossa sociedade. Né? E a gente precisa começar a compreender
essas artimanhas, até mesmo do discurso, né, voltando até a ideia que o Eduardo estava falando sobre a pacificação, a paz, essa pacificação e essa paz, ela vem apoiada numa ideia de um silêncio. Né? Então, para a gente do movimento negro, ou o movimento antifascista, ele começa a pautar o racismo nas suas práticas mesmo, né? Quem são essas pessoas que estão indo para a rua? Quem são essas pessoas que estão levantando a bandeira de fascista? E a grande maioria, se tratando de realidade de Belém, né, a gente se conhece. Né? E a gente consegue apontar, poxa, mas aquele fulano lá, né, retomando uns papos de Twitter, aquela pessoa lá fraudou cota e tá lá levantando a bandeira de racista. Então, será realmente que ela é antirracista? Aquela pessoa lá, ela silenciou companheiro tal, né? Não fez debate tal. Será realmente que é antirracista? E quantos silenciamentos, né? A população branca, a branquidade, o sistema, né? A branquidade acabam fazendo para manter os seus privilégios. Né? Quantas vezes as pessoas já não se depararam com uma situação racista e calaram? Então, assim, para a gente é um processo árduo, né? Porque parece que a gente fica falando da gente para a gente mesmo, do movimento negro, mas que são esses os momentos que eu digo assim, né? Que eu estou sendo uma crítica ferrenha à questão do antifascismo sem a pauta do racismo, que é o que tem acontecido aqui. Né? Mas são esses os momentos que a gente tem que ver as possibilidades de construir pontes entre os nossos discursos. Né? Aonde que está tendo o erro dos dois lados? Né? De que forma que a gente pode superar isso? Porque, de fato, se só o movimento negro for para a rua, não vai conseguir muita coisa. Se só o movimento democrático ir para a rua, não vai conseguir muita coisa. Então, a gente tem que, nesse momento, procurar não é esquecer as nossas diferenças, mas de que forma a gente pode trabalhar as nossas diferenças para construir pontes no debate. Né? E, para mim, né, e para outras pessoas do movimento negro daqui, não tem como a gente falar de movimento antifascista sem pautar os racismos. Né? E eles começam desde quando você vai fazer um grupo para organizar atos e na última hora você lembra de chamar alguém do movimento negro. Queria primeiro botar os olhos no passado, na história. Até, quer dizer, na verdade, a Flávia já faz isso muito bem ao falar de formação nacional aqui no Brasil, mas às vezes quando a gente está muito desconectado desses debates e a gente vai ler, vai estudar, e a gente se depara que em 2020, século XXI, ainda existem nações, ainda existem países que são colônias de outros países imperialistas. A gente se espanta quando a gente percebe que boa parte dos países africanos, abaixo do Saara, subsaarianos, ou seja, mais distantes do Atlântico, né? Mais distantes da Europa, conseguiram a sua independência na década de 60, 70 do século passado. Então, esse processo de formação ele é muito importante para a gente entender o racismo vigente aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em muitas nações, dadas todas as suas diferenças de dados sociais, de dados econômicos, mas que tem uma convergência fundamental aí. A segregação, a ideia de uma parcela superior, uma parcela inferior, pela sua cor de pele, a sua descendência, dependendo da realidade que a gente estiver falando. Então, é importante isso no período quando as grandes navegações, né, a expansão mercantil, ela vai se dar ali no século XV, no século XVI, que desde o século XIV, na verdade, quando essas nações africanas elas são identificadas como aquelas que estão mais próximas do Mediterrâneo, na verdade, eu tinha falado do Atlântico, né, ainda agora, mais próximas do Mediterrâneo, porque era um centro comercial, era um centro mercantil,
e aquelas que estão abaixo do Saara, do deserto do Saara, que, na concepção dos europeus, de muitos intelectuais e cientistas, era o mesmo que nada. Não vivia gente abaixo do Saara. Então, esse processo de formação racista que se dá nesse momento, ele vai ser basilar, ele vai ser pano de fundo para muitas iniciativas e políticas que a gente vê até hoje. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente falava, né, retomando um pouco, existem ainda e existiam até 20 anos atrás leis de segregação, por exemplo, impedindo o casamento interracial no estado do Alabama, por exemplo. Em 2000, foi conquistado o direito da relação interracial. Então, a gente vai se deparando com algumas coisas quando a gente faz uma investigação mínima que seja com uma realidade muito absurda. E aí, falando um pouco desses dados, né, desses dados sociais dos Estados Unidos, ainda que tenha essa diferença, por exemplo, no Brasil, a população que se autodeclara negra é superior, é majoritária na população brasileira. Nos Estados Unidos, representa apenas 13%, de acordo com os dados oficiais. Mas quando a gente vai para uma proporcionalidade dos efeitos do racismo estrutural, do racismo institucional, é muito devastador nos Estados Unidos também. Por exemplo, 1/3 dos mais de 2 milhões de presos dos Estados Unidos são negros, proporcionalmente muito maior do que os índices de população. 1/3 das crianças em situação de pobreza nos Estados Unidos são negras. Isso é muito crítico também. Então, esses dados eles escancaram essa ideia do que a gente fala, né, do que o movimento negro fala, de racismo estrutural. Não é somente a discriminação entre indivíduos, está muitas das vezes basilado em leis, na estrutura constitucional de um país, por exemplo. E quando o movimento agora vai para as ruas, em várias cidades dos Estados Unidos, em vários estados, pedir que se modifique a legislação, reivindicar que se modifique a legislação para que os métodos de asfixia sejam impedidos, sejam ilegais, é parte desse processo de ruptura que a gente começa a ver e que a gente espera que se concretize a partir desse processo de lutas e mobilizações, para que se modifique na lei uma ação racista, para que se modifique na lei essa estrutura racista do Estado. E aqui no Brasil também, todo esse panorama social que a Flávia antecipou, que a gente identifica, da maior parte, não tem como a gente falar de formação, por exemplo, de classe trabalhadora nacional, de classe trabalhadora brasileira, se não falar de negritude. Os dados do IBGE apontam que mais de 70%, 71%, se eu não me engano, daqueles que trabalham, dos assalariados, se autodeclaram negros. Então, é uma realidade muito própria. A gente falar de classe trabalhadora é quase que automaticamente também falar de negritude. E toda essa realidade social, ela precisa ser muito bem encarada nesse momento, porque eu já vejo da seguinte forma: eu acho que a gente está vivendo um momento muito importante em que se convergem algumas pautas, e é um pouco disso que a Flávia coloca. É óbvio que em um movimento ou outro, na multipolaridade de movimentos que a gente tem, vai ter ausência de um debate ou outro, mas eu acho que a gente está num momento de convergência a partir dos exemplos que vêm das lutas e tal, de introduzir essas pontes, fazer essas conexões que pelo que eu entendi, a Flávia aponta. Eu acho que seria muito importante a unificação dessas lutas. A gente tem duas pautas, que aqui no Brasil, acho que o tema do João Pedro, o tema do Miguel, que em Recife, ali na região metropolitana de Recife, chocou todo mundo, enfim, chocou a mídia e tal, poderiam ser o pontapé, digamos assim, para absorver os ventos que vêm dos Estados Unidos
nessa nova onda, nesse novo levante de lutas antirracistas e tentar unificar com a defesa da democracia e que se ampliasse, inclusive, esse programa. De qual democracia a gente está falando? Porque se me perguntassem, por exemplo, e para uma série de representantes dos movimentos, se a democracia atual, a Constituição atual é a ideal, é óbvio que a gente diria que não. Então, até mesmo para a gente fazer da defesa dessas instituições que foram conquistadas a partir de muita luta após 21 anos de ditadura, mas que não fosse somente a manutenção, que a gente ampliasse esse programa, que a gente avançasse nesse programa de garantia de direitos, de garantia efetiva de democracia, porque falar de democracia não pode ser simplesmente reduzido à ideia de ser obrigado a votar de 2 em 2 anos. Pelo contrário, a ideia de democracia é que você tenha renda, que você tenha condições dignas de viver, saúde, acesso à saúde universal, gratuita, com qualidade, a uma educação pública gratuita e com qualidade. Tudo isso significa falar de democracia. E, ao mesmo tempo, isso se converge com a situação da população negra no país, que é efetivamente a que trabalha com os piores salários, com as piores condições de trabalho, e falar de democracia e das questões raciais significaria a gente convergir essas pautas, essas demandas com as lideranças desses movimentos com voz ativa, com participação efetiva, que eu acho que é bem correto isso que a Flávia falou. Para concluir assim, acho que os momentos que a gente viveu em que a gente encontrou, né, essa diversidade de pautas, de reivindicações e tal, acho que sempre foi muito positivo a forma como a gente saiu. Por exemplo, o tema da ocupação das universidades, digamos assim, tinha um carro-chefe, a luta contra a PEC da morte, o congelamento dos gastos sociais. Mas, em consequência a isso, veio uma série de discussões que a juventude foi levantando nas universidades. A gente teve uma série de rodas de debate, de aulas públicas sobre vários temas, os temas raciais ganharam muito peso, inclusive, nesse ambiente das ocupações, e, sem dúvida nenhuma, acho que naquele momento nenhum movimento saiu, não se modificou, digamos assim. Teve uma mudança, acho que foi bem positiva, e todos os processos de luta que a gente tem encarado, a gente percebe essa convergência e essa necessidade de dar espaço, de ampliar o espaço às vozes que historicamente sempre foram cerceadas e negadas mesmo. Então, eu vejo que a unificação dessas lutas, dessas pautas, num plano de mobilizações que deva ser encampado pelas lideranças do movimento negro, pelas lideranças, pelas direções dos sindicatos, das centrais sindicais, dos movimentos estudantis, o papel que os centros acadêmicos cumpriram desde o vira-voto, do tsunami da educação, tudo isso precisa convergir para que essas pautas se fortaleçam. Eu vejo que isso seria o mais importante nesse momento. É muito importante isso que vocês trazem para a discussão, que é o seguinte, de entender que o poder ele se estabelece, ele é uma permanência da guerra, do silenciamento dos ditos subversivos, né? E ele faz isso por meio da pacificação, por meio do Estado, nação forte, que luta contra aqueles diferentes que são como estrangeiros dentro do país, ou as próprias diferenças dentro do próprio país ditos, né, apontados pelo próprio Estado como aqueles que devem ser mortos ou devem ser silenciados. E uma questão que fica aqui, já se encaminhando para o final da discussão, é o papel das ciências humanas em justamente descobrir todos esses conflitos e diferenças que acontecem por debaixo dos panos. Porque, por exemplo, no discurso da ciência neutra,
essas contradições e essas guerras e elas tentam uma tentativa também de silenciar, né, essa luta que acontece por debaixo dos panos e que ao mesmo tempo é tão evidente. Então, eu queria deixar isso para o final e para vocês comentarem um pouco sobre o papel nosso mesmo como ciências humanas é, no combate ao discurso fascista, nas pautas antirracistas. Flávia, se tu me permites, eu ainda não vou nem entrar nesse tema, é porque a Maria Fernanda acabou falando de guerra e não tem como fugir do tema da guerra às drogas, que eu acho que está, enfim, efetivamente parte desse debate, e aí, digamos assim, tu poderias depois já entrar nessa temática aí do final. É porque é uma realidade de guerra mesmo que a gente vive, né? A ideia de política de guerra às drogas ela é estabelecida nos Estados Unidos ali no final dos anos 60, início dos anos 70, acho que com o Reagan ou o Nixon, um desses presidentes aí, eu não recordo bem agora. E se a gente pega o orçamento, quanto que os Estados Unidos gastam todos os anos com essa política direcionada ao combate violento, né, bélico ao tráfico, ao narcotráfico, sempre beira ali por volta dos 50, 51 bilhões de dólares todos os anos. E todos os anos a gente precisa fazer uma avaliação, um balanço do que significa isso. E, óbvio, foi um modelo repressivo, um modelo militar estendido para vários países. O Brasil assumiu essa ideia de combate ao tráfico de drogas muito bem no decorrer da história, investindo não na inteligência, né, na inteligência da polícia civil e tal, pelo contrário, sucateia para você tentar prever quais são as redes de ligação do narcotráfico e tal, etc. Mas você estabelece uma política sob esse slogan de guerra às drogas para justificar o extermínio da população negra e, sobretudo, da juventude negra. O extermínio e o encarceramento, ou seja, o aprisionamento do futuro de toda uma juventude. A gente acompanhou agora um ano da chacina aqui no Guamá. Já vamos para 2014, vai fazer 6 anos da chacina de novembro de 2014. E a relação que o Estado militar, a partir desses grupos paramilitares, dessas milícias que se desenvolvem paralelamente, para justificar essa política de guerra às drogas, que na verdade é uma política de guerra aos pobres, de guerra à negritude. Não tem como a gente fugir, né, desse debate. Eu acho que é muito importante quando, dentro da universidade, das ciências humanas, dos movimentos, a gente introduz esse debate. Por que a gente é defensor da legalização, primeiramente da descriminalização, mas da legalização de todas as drogas, para que essa política ela não se efetive do extermínio da juventude, da população negra, porque é criminalizada, se trata como um estereótipo de que todo negro é um traficante, é um viciado, e por conta disso ele precisa ser aniquilado da sociedade, porque na prática o trato dos governos é esse. Então, eu acho que é bem importante mesmo nesse tema. É óbvio, né, que na realidade atual, na conjuntura atual, não é o grande desenvolvedor dos debates e tal, então, mas sim da violência policial, mas está conectado, está intrinsecamente conectado, e a gente precisa pautar também, né? Uma das coisas que a gente comenta muito que não existe, né? Não existe guerra à droga nenhuma. Literalmente não existe guerra à droga nenhuma, né? Quando a gente para ver que a principal substância que mais mata é legalizada e é uma das empresas mais ricas, né? Que é a Ambev, né? Que é de cerveja, que causa também malefícios à saúde, acaba vitimando pessoas na questão do trânsito. Então, assim, né?
por que determinadas substâncias, plantas, princípios ativos são criminalizados e outros não. E aí, mas aí tem uma questão que aí eu volto de novo, a gente tem que levar em consideração, é porque determinadas populações é que são as principais atingidas, né? A gente para ver, que eu acho que não é o tema dessa conversa de hoje, mas a gente vai parar para ver a história, por exemplo, né, da própria cannabis, quem era a população, né, e ela é bem anterior, inclusive, né, às políticas da questão da lei seca nos Estados Unidos, né, já existia um processo de criminalização, só que esse processo vem se intensificando. Só que essas várias leis, esses vários processos de criminalização, de apagamento, estão ligados, né, à ideia principal que está em pauta no mundo inteiro, nos Estados Unidos, no Brasil, ressalvando as suas particularidades, que é o genocídio da população negra. E falar de população negra, se a gente é autodeclarado, a grande maioria da população brasileira negra, pobre. Né? E a grande maioria, se existe um fenômeno, né, aí já entrando para o campo das ciências humanas, que é o da feminização da pobreza, quem são essas mulheres que são pobres, chefe de família sozinha? São mulheres negras. E por que a gente tem essa dificuldade, né, de, primeiro, compreender as questões, a questão da relação racial, né, dentro das pesquisas, dentro da nossa sala de aula, né, de reconhecer quem são os estudantes. Eu acho que agora, devido às políticas afirmativas, esse quadro vem mudando, pelo menos na UFPE eu tenho observado isso, mas ainda não é o ideal. Né, ainda não está a grande maioria, de fato, da população negra ali dentro. Mas por que a gente tem essa dificuldade de... quem são os nossos colegas? A maioria dentro da psicologia, dentro das outras áreas, são pessoas brancas. A maioria dos professores são pessoas brancas, né? A maioria das nossas referências bibliográficas, dos grandes pensadores que a gente ainda precisa, obviamente, conhecer, mas porque só eles são brancos, europeus ou norte-americanos, né? Então, assim, tudo isso está dentro dessa política de genocídio da população negra, pobre, né, de mulheres, e por aí vai. Então, a gente precisa compreender que a ciência ela é uma construção social também. O que a gente conhece atualmente numa ciência moderna, né, enquanto ciência, o que a gente chama em ciência, serviu ao longo da história para legitimar uma série de atrocidades. Né? A própria questão do racismo biológico, né, ele foi uma construção embasada né, se a gente pega, por exemplo, o Nina Rodrigues, né, fez pesquisas para comprovar que o negro ele era inferior intelectualmente, né? Se a gente pega as primeiras políticas higienistas, né, da população negra em cima dos ritos de matriz africana, que alguns pesquisadores, por exemplo, como o Maziero, né, ele fala que foi um primeiro processo de higienização mental, né, então ali já tem algumas raízes do que a gente hoje em dia, por exemplo, estuda como psicologia, né. Sempre a ciência ela veio para tentar legitimar a superioridade de determinados saberes, né, branco, positivista, né, nessa ideia de neutralidade, né, e em detrimento a isso ela veio para apagar, né, para embranquecer e para negar os outros saberes, né, e as outras possibilidades de se conhecer e produzir conhecimento. Então, mesmo no campo da ciência, existe uma disputa política, existe uma disputa ideológica, ainda que a maioria dos nossos professores teimem em dizer que não existe disputa ideológica, que a disputa ideológica fica para o campo da militância, né? Só que quem é esse professor, quem é esse autor, qual é essa grade curricular, qual é essa política nacional da educação? Né? Quem são as pessoas que conseguem, de fato, né? E aí a gente retoma até o vídeo de vocês anteriormente, que de fato estão conseguindo estudar agora, né, nesse período de pandemia, que teriam condições para fazer a prova do Enem, por exemplo. Né? Se a gente para falar sobre a questão do Enem digital, tem comunidades quilombolas que não tem nem sinal não tem sinal de telefone, quanto mais de internet. Então, assim, qualquer lei que se pretende universal, né, voltando para o campo da ciência, qualquer lei que se pretende universal não vai dar conta.
né? Esse universal, na verdade, é voltado para a população classe média, alta, burguesa, branca, masculina, cisgênera e por aí vai. Então, quando a gente começa a pensar como que a ciência moderna se constitui, quando é que ela começa a pensar nessa ideia de previsibilidade, de determinar sujeitos e objetos numa separação óbvia e nítida, né? Quando a gente vai pegar vários pensadores negros, quando a gente vai pegar, inclusive, quando mulheres brancas começam a chegar na academia, né? Quem que eram essas pessoas, os sujeitos do conhecimento, né? O penso logo existo. Quem que eram esses sujeitos do conhecimento? Eram homens brancos classe média alta. Então, a gente compreender que de neutra a ciência não tem nada e fazer esse processo da historicização da ciência, a gente consegue compreender do porquê que as ciências humanas, né, ela está na vanguarda, inclusive, né, eu acho que aqui, pelo menos na nossa instituição, acaba sendo das ciências humanas, o IFCH, né, História, Psicologia, por que está na vanguarda dessa denúncia a essa pretensa ciência universal, a esse modo de escrever a história, a esse modo de construção de um objeto da psicologia, né? Se a gente por exemplo, para pensar como que a psicologia surge, ela surge numa tentativa de fazer o processo de seleção daquelas pessoas que estavam mais preparadas para a guerra. Então, ela surge como uma demanda do Estado, ela surge como uma pretensão de alinhamento a um discurso também de supremacia, também de supremacia e inferioridade de outros, né? E aí, à medida que os corpos que vão entrando, e quando eu falo de corpos, mulheres, né, homens e mulheres negras, indígenas, ciganos e por aí vai, quando os outros corpos começam a pautar que existem outras formas de contar aquela história, né, que existem outras formas de você, inclusive, romper com essa ideia dicotômica de sujeito e objeto, né, que, na verdade, todos nós somos sujeitos da nossa existência, todos nós temos possibilidades de produção de conhecimento que foram excluídos da academia. Né? Quando a gente por exemplo, para pensar na questão da população negra, na sua grande diversidade, uma das coisas que a gente sempre reivindica e faz questão de lembrar é que os nossos saberes eles são pela oralidade. Né? Na África existiam os griots e as griotes, que eram pessoas, né, que tinham esse papel de transação comercial, mas também de repassar todo esse conhecimento, toda essa tradição dos mais velhos para os mais novos. Então, quando a gente percebe que na academia isso não existe, a forma de você levar em consideração um saber, ele tem que vir por base de uma referência, uma base científica comprovada, e a gente sabe que muitas das vezes nem é isso, né? É uma tentativa de você apagar essa história e essa produção de conhecimento. Né? E, principalmente, essas subversões, sim. Eu gosto dessa palavra, inclusive, né? Essa ideia de subversão. Então, quando as pessoas começam a entrar, e aí por uma questão econômica mesmo, começam a entrar nas ciências humanas, né, as primeiras pessoas que começam a furar esses bloqueios são nas licenciaturas, são nas ciências humanas, e aí começa a surgir uma antropologia que se contrapõe a uma antropologia tradicional, começa a surgir uma história que se opõe a uma história tradicional, uma psicologia que se opõe a uma psicologia tradicional nas suas diferentes vertentes. Então, a psicologia, né, quando a gente para ver, ao mesmo tempo que ela surge nessa perspectiva ligada a alinhada a um discurso hegemônico, capitalista, branco, eurocêntrico e estadunidense, também surge, com o passar do tempo, uma psicologia que se contrapõe a isso. Uma psicologia, inclusive, feita na América Latina, feita a partir dos discursos de uma população que foi colonizada, que sofreu todo um processo de subjetivação que ele é completamente diferente, né, e começa a reivindicar esse lugar. Então, quando a gente para pensar qual é o lugar das ciências humanas e da psicologia nesse momento, é exatamente de retificar, né, de retificar essa ideia que o fascismo ele tenta pregar, de negação de uma ciência, de negação de uma história, né? E a gente tem que trazer a ciência, de fato,
E aí até uma contradição, né? Porque se a gente pega o nosso código de ética, o código de ética do psicólogo, ele é baseado no princípio dos direitos universais, né? Direitos universais depois da Primeira Guerra Mundial, não, da Segunda Guerra Mundial, que foi pactuado. Isso, obrigada. Então, é até um contraditório existir um psicólogo fascista, né? Por casamento de formação, psicólogos deveriam ser antifascistas, né? Mas aí a gente sabe que a questão das constituições subjetivas e dos privilégios que abarcam cada um são outros. Então, assim, quando a gente para pensar nessa psicologia do enfrentamento, né, ela tem que ser colocada exatamente nesse lugar, né, numa possibilidade de enfrentamento. Essa semana o Conselho Federal de Psicologia, eles soltaram uma nota, né, que dobrou o número de pessoas que estão procurando atendimento psicológico nesse momento. Né? Então, olha a arma de guerra que a psicologia é, se for usada de um outro modo. Né? Que pode ser tanto para dizer, olha, não tem problema nenhum na sociedade, inclusive tome cloroquina, como para dizer, para, de fato, prestar um atendimento psicológico que amenize, estabilize as questões emocionais e psicológicas, mas também para trazer a questão do pensamento crítico e de informação e de psicoeducação para a sociedade brasileira. Então, assim, a gente compreender que, enquanto profissionais, né, a gente primeiro furou bloqueios, porque é uma quantidade mínima de pessoas que conseguem, de fato, entrar nas universidades, permanecer nas universidades e depois dar continuidade nos seus estudos, ou estar empregado e por aí vai. Né? Então, olha o nosso compromisso ético, né, com a questão do tripé, ensino, pesquisa, extensão, né, de devolver isso para a sociedade, né? Então, por isso que o nosso comprometimento enquanto profissionais deve ser de que forma eu estou levando a psicologia para essas pessoas, no sentido de mais uma vez, retomar o alinhamento a um discurso hegemônico que pactua com o genocídio da população negra, que pactua com o genocídio da população pobre, né? E que alimenta essa ideia de uma patologização generalizada, de uma medicalização universalizada. Olha só, uma medicalização universalizada, e a gente para pensar, olha como as coisas são interligadas. A gente para pensar qual é uma das maiores empresas mundiais, são as farmacêuticas, né? Bebidas, armamento e de farmácia, medicamentos são as maiores empresas, as que mais lucram, né, no ramo dessa questão do capitalismo neoliberal. Então, não é à toa que os discursos eles são colocados e construídos dessa forma. Né? Então, assim, só para eu não me alongar mais, né, para a gente compreender mesmo que quando, por exemplo, esse semestre eu estaria, né, porque devido à pandemia não estou, eu estou junto com a professora Eunice Guedes no estágio em docência na disciplina de etnopsicologia. Então, a gente teve todo um trabalho de construir uma grade, né, as referências voltadas para a questão indígena, voltada para a questão negra, para que pelo menos aqueles estudantes que tiverem a oportunidade de entrar em contato com essa disciplina tenham uma outra visão da formação psicológica, histórica do nosso país. Né? Mas por que é preciso que tenha uma disciplina específica? E é optativa a etnopsicologia. Por que na verdade, a gente não começa a estudar os saberes, né, das nossas raízes africanas e indígenas, de como que a gente produz conhecimento e a gente se subjetiva de outras formas? Né? Até porque, para voltar para tudo que está movimentando esse debate de hoje, o país, a gente está num sistema que faliu. A gente está num sistema que não deu certo. A gente está num sistema que ele já esgotou todas as suas possibilidades. Esse sistema capitalista, esse sistema neoliberal, ele já faliu, ele já fracassou. Então, quais são, a partir de agora, inclusive, as possibilidades que a gente pode pensar para reconstruir isso? Né? Então, acho que a gente tem um longo papel pela frente, enquanto pesquisadores, enquanto cidadãos, né, de fazer esse enfrentamento e compreender que o espaço da universidade jamais vai ser neutro, que lá dentro a gente também está fazendo vários enfrentamentos. Né? Reivindicar que tenham mais disciplinas que falem sobre isso. Por exemplo, eu vejo que no serviço social tem disciplinas que falam sobre Marx. Né? Eu não sei como é que é o currículo atual, mas
eu só vi Marx dentro da introdução à antropologia, que eu nem sei se ainda existe no atual currículo. Né? Mas por que não se estuda? Por que não se estuda grandes pensadores negros? Por que não se estuda Fanon? Fanon foi um grande psiquiatra e psicanalista que falou sobre a psique da população negra. Por que a gente não estuda, né, a Virgínia Bicudo, que foi uma psicanalista brasileira? Por que a gente não estuda Neuza Santos? Por que a gente não estuda uma série de outros pensadores e outras vozes e outros saberes, né, que propositalmente levariam a uma outra formação de consciência de nós enquanto profissionais? Né? Porque existe um alinhamento que ele é muito maior. Ele é um alinhamento econômico, um alinhamento político, um alinhamento racial. Então, a gente entender que a academia também é esse espaço, né, de luta, de enfrentamento, que está dentro de uma política nacional, de uma política internacional, a gente consegue compreender o nosso lugar enquanto sujeitos ativos da mudança. Bom, o governo tem divulgado os dados de óbitos e novos casos, pelo menos até ontem, estava divulgando às 10 horas da noite, então a gente não tem mais ou menos os dados certos, né, atualizados, mas a gente está caminhando aí para 35 mil óbitos no país. Desses, quase 200 são indígenas. Desses, há um número muito significativo da população negra. Então, são dados da realidade humana que as humanidades, se não forem para pensarem essa realidade, se não servirem para intervir nessa realidade, elas não estão cumprindo o seu papel de pensar as relações humanas e de intervir, não apenas pensar, mas intervir. É muito interessante a ideia que levanta a Flávia e que a gente, há pouco tempo, começa a ouvir falar na universidade de que não existe neutralidade na ciência, de que não existe neutralidade, por um período em que o positivismo vigorou na história, por exemplo. Imagino que muitas outras áreas do conhecimento por muito tempo, né? A ideia da história dos fatos e das datas, você precisar gravar, decorar quem foram os grandes heróis, os importantes heróis para uma nação, para a formação de uma nação. Tudo isso é muito recente, né? O desmonte dessa ideia positivista. E na história a gente já teve a história que deu preferência para estudar os conflitos das classes sociais, para estudar os indivíduos com a microhistória. Então, uma série de ramificações que, assim como na psicologia, assim como nas outras humanidades, a gente vai vendo o desenvolvimento, pelo menos da visão, da análise que eu parto, de que as humanidades e o conjunto da universidade, ela vai caminhando conforme as lutas vão se desenvolvendo e parece que vão penetrando, né, no espaço da universidade. A gente vai criticando o status quo, vai criticando o estado das coisas que antes eram naturais, eram tidas como naturais, mas não mais, desde o assédio sexual de professores, que passou a ser recentemente muito denunciado, à discriminação racial, a essas desigualdades e a esses dados também que eu acho que a Flávia se referiu, né? A gente vê uma universidade muito mais diversificada, os dados da UFPA apontam isso, mas é óbvio, é tudo muito recente e não quer dizer que acabou por aí, pelo contrário, as pessoas negras, pobres, que estão tendo acesso à universidade, elas precisam ter a sua garantia da permanência. Nós, enquanto representantes de entidades estudantis, entidades de movimentos sociais, movimento negro, LGBT, movimento de mulheres, a gente cumpre um papel muito importante de fazer com que as barreiras das salas de aula, das universidades, elas sejam rompidas a partir dos discursos, a partir da intervenção prática que a gente tem no dia a dia. Então, não dá para a gente falar de uma realidade dessa, de condição social das pessoas no nosso país, na nossa cidade, no nosso bairro, que não seja para modificar a vida das pessoas, as nossas vidas. Então, acho que defender um programa muito importante para que esse plano de lutas se concretize, unificando as lutas antirracistas, antifascistas,
mas por qualidade de vida, para que a ideia de quarentena total ela fosse aplicada de fato. Infelizmente, os governos agora vão abrindo as medidas sem sequer ter um parâmetro de dados mesmo que justifique essa abertura de comércio. Pelo contrário, a gente deveria estar vivendo agora o período de recrudescimento das medidas e garantia de auxílio para as pessoas, garantia para que as pessoas tivessem, de fato, a quarentena, o isolamento social garantido com qualidade de vida. Felizmente, não foi isso que a gente viu. Então, o papel das humanidades, da universidade, conflui aí, em garantir de verdade o princípio da universidade, né? A união da diversidade. Eu acho que tem um programa muito importante para a gente defender a universidade, o ensino público gratuito com qualidade, que passa por a gente questionar a receita orçamentária que o governo destina todos os anos, que é trilionária, para o pagamento de juros e amortizações da dívida pública. É dinheiro público que vem de impostos, que vem da produção das riquezas da classe trabalhadora, que não é destinada de volta para a classe trabalhadora na construção dos hospitais, na valorização dos profissionais de saúde, na estruturação das escolas, na garantia de saneamento básico. Pelo contrário, a dívida pública serve só para garantir o lucro de gente já muito rica, e eu acho que é um programa bem importante para a gente pautar a suspensão desse pagamento e que essa verba fosse destinada para a gente, para o povo, para o público de fato. Então, é isso, gente. Também queria agradecer bastante o convite de vocês do CAPS, o Maurício e a Maria Fernanda pela atenção que tiveram aí com a gente. Flávia, mais uma vez, faz tempo que a gente não se via. É verdade. Fico muito contente mesmo de ter participado, gente. Agradeço. Ai, gente, eu agradeço também. Fazia muito tempo, inclusive, que eu não me aproximava de novo do CAPS, né? Acabei, quando a gente vai para a pós, parece que a gente se afasta da graduação, né? Mas fico muito feliz, assim, até porque eu venho de uma militância que começa dentro do Centro Acadêmico de Psicologia. Então, lá em 2007, 2008, eu estava nesse processo aí, já encampei junto com outras galeras várias ocupações, né? Teve foi a maior devido à PEC, né? Então, assim, eu fico muito feliz mesmo. Gente, no finalzinho do vídeo a gente teve um certo problema para encerrar, a gente saiu um pouco do assunto e, enfim, começou um outro debate paralelo. Mas o final do vídeo é esse. E eu queria agradecer por todos que assistiram e podem sugerir novos temas e a gente se vê na próxima. Até mais.